Como ela é refém dos próprios pensamentos, como ela idolatra os próprios pensamentos, aquilo faz com que se torne uma profecia autorrealizável. Se poupar é se perder. Ela tem como característica deixar a pessoa refém dos próprios pensamentos, tá? Então a pessoa tá lá andando na rua e de repente, né, ela começa a reparar demais nos sintomas físicos dela e ela começa a pensar assim, poxa, será que eu vou ter uma crise de ansiedade? Né? Geralmente pessoas que já tiveram crises antes. Ela fala assim, meu Deus, eu tô achando que isso que eu tô sentindo é o começo de uma nova crise. Como ela é refém dos próprios pensamentos, como ela idolatra os próprios pensamentos, aquilo faz com que se torne uma profecia autorrealizável. De tanto ter medo de ter uma crise, esse medo gera a própria crise, né? Então, ela acredita que aquele sintoma, que muitas vezes pode ou não estar presente, mas geralmente, por exemplo, você está andando na rua, obviamente sua frequência cardíaca, seus batimentos cardíacos vão aumentar. Só que o ansioso já interpreta aquilo como se fosse o princípio de uma nova crise de ansiedade. E isso faz com que a crise realmente aconteça, né? E por que isso? Porque a pessoa pensa, eu tô aqui sozinho no meio dessa rua, ninguém me conhece, ninguém vai conseguir me ajudar, ninguém entende, até uma ambulância chegar, eu já passei mal, já morri. E a pessoa já tá pensando lá no velório, na família, enterrando o corpo dela. E isso gera a ansiedade. Então, como a gente já viu, esse pensamento solto e esse pensamento com excesso de poder que o ansioso dá aos próprios pensamentos é que gera as crises. Então, quanto mais nós conseguirmos exercer um controle sobre os nossos pensamentos, melhor vai ser a nossa relação com a vida e menor vai ser a nossa ansiedade. Quem tem um transtorno de ansiedade propriamente dito vai passar a ter menos crises, né, do ponto de vista psicológico. Sempre gosto de citar aqui que existe um componente biológico. Em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas aqui eu gosto de enfatizar o componente psicológico, que é o que beneficia todo mundo. Tanto quem tem um transtorno de ansiedade, propriamente dito, um diagnóstico, um CID, quanto pessoas que são ansiosas mesmo e tem aquela ansiedade que às vezes atrapalha, mas não chegou a ser um diagnóstico ainda, tá? E pessoas que já vão exercer um controle sobre a ansiedade de tal modo que elas não venham a desenvolver um quadro de ansiedade, tá bom? Então, o grande ponto seria conseguir dominar os pensamentos, exercer um controle sobre os próprios pensamentos e ter uma relação com os próprios pensamentos que eu chamaria de uma relação leve, uma relação coesa, uma relação que é o seguinte, olha, na minha cabeça, e eu não sei você aí em casa, né? Na minha cabeça já passaram pensamentos muito bons, né? Pensamentos assim que as pessoas admiram. Nossa, Saulo, você criou essa frase, você fez esse curso, você fez aquela live, nossa, que top. Mas passa muita bobagem pela minha cabeça também, né? Passa muita coisa ruim na minha cabeça, passa muita coisa louca na minha cabeça também. Qual que é a melhor maneira de lidar com isso? Então, a melhor maneira é eu saber que a minha cabeça é capaz, ou a cabeça humana é capaz de coisas geniais e é capaz também de muita bobeira. Então eu tenho que ter uma relação leve com os meus pensamentos. Eu tenho que colocá-los, os meus pensamentos, em crítica. Eu tenho que pensar o seguinte, olha, tá, isso aqui que está acontecendo é um pensamento meu que tem base, que tem raiz na realidade, ou isso aqui é um edifício complexo de problemas futuros que eu mesmo estou criando, sem que isso tenha qualquer raiz na realidade, né? Então eu tenho que ter uma relação leve com os meus pensamentos. Não é que uma coisa surgiu na minha cabeça que aquilo é automaticamente verdade ou realidade, tá?